Antes de explicar o que é o teorema de Stevens, a gente tem que lembrar o que é pressão atmosférica. Vamos imaginar o nosso planeta, essa esfera, e ao redor dessa esfera nós sabemos que tem uma determinada quantidade de ar, que nós chamamos de atmosfera. A questão é que esse ar exerce uma pressão sobre a superfície do nosso planeta. Uma pressão bem razoável, de fato. Na verdade, ao nível do mar, por exemplo, estamos aqui na cidade de Manaus. Manaus está na linha do Equador. Estamos mais ou menos ao nível do mar, tá bom? E ao nível do mar, essa pressão atmosférica, ela exerce uma pressão, uma força pela área, em toda a sua superfície. Por exemplo, digamos que você está aqui, você pode considerar a pressão atmosférica como a pressão de uma determinada coluna de ar que exerce sobre a sua cabeça. Essa pressão atmosférica, ela tem um valor. Esse valor foi determinado pela primeira vez por Torricelli, o mesmo cara lá da fórmula. Mas ele relacionou uma pressão total. Ele disse que a pressão atmosférica tem um valor aproximado de 760 milímetros de mercúrio. Nesse desenho aqui, conforme você pode ver, ele fez uma experiência da seguinte forma. Nesse desenho aqui, você está vendo esse desenho, Laura? Estou vendo. Ótimo. Nesse desenho aqui foi bem simples. Ele pegou uma bacia cheia de mercúrio e com um vidro de mais ou menos 1 metro de comprimento, ele encheu também de mercúrio, colocou o dedo dele lá dentro e soltou dentro da bacia, completamente submersa. A coluna de mercúrio ela baixou até chegar a um nível. Esse nível ele chamou de pressão atmosférica. A explicação teórica é que quando você tem o mercúrio aqui dentro e você tem a coluna líquida, ela baixa somente até certo ponto, porque a pressão atmosférica exerce uma pressão sobre o líquido, impedindo, portanto, de que tudo baixe de uma vez. E essa pressão ele falou que é de 760 milímetros de mercúrio. E também nós conhecemos hoje, utilizando as fórmulas de força pela área, que equivale a 1 vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado. Isso é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Mas para entendermos isso, vamos ter que entender um conceito chamado coluna de um líquido, coluna de um fluido, que é o tópico que nós vamos estudar, chamado teorema de Stevens. Pressão em um líquido, vamos começar a estudar agora o teorema de Stevens. Imaginemos uma pessoa que ela está na borda de uma piscina. Quando a pessoa está na borda da piscina sob pressão atmosférica normal, existe uma pressão sobre sua cabeça. Essa pressão ela é exercida em todas as direções sobre o corpo da pessoa. Isso é um fundamento básico da ciência, a gente tem que colocar. E essa pressão chama-se pressão atmosférica. Ao nível do mar, a pressão atmosférica ela é uma força aplicada num ponto, lógico, ela tem um valor bem alto. Ela tem um valor aproximado de 1 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado, ou 1 pascal. O problema é que quando você entra no líquido, além da pressão exercida que a pressão atmosférica exerce sobre sua cabeça, tem a pressão que o líquido exerce em você. Não sei se você lembra, quando você estava dentro de uma piscina, você percebia que a pressão era um pouco maior. E quanto mais você desce, maior essa pressão. Então, nós temos o nosso amigo aqui. E eu vou colocar ele aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Está bem fundo, né? Então, o que acontece? Quando ele está aqui dentro da nossa piscina, ele fica a uma determinada profundidade, uma altura H. E esse líquido, essa coluna líquida aqui, exerce sobre ele uma outra pressão, que a partir de agora nós vamos chamar ela de pressão hidrostática, tá bom? Pessoal, você que está vendo essa aula, quando a gente fala pressão hidrostática, é a pressão de um líquido, de qualquer fluido, tá bom? Pode ser de ar, pode ser de gás, pode ser da água, pode ser de óleo. E essa pressão hidrostática, resumidamente, ela pode ser expressa por uma única fórmula. Ela depende de 3 variáveis. A densidade do líquido, ela depende da altura em que esse rapaz ele está, ou seja, da profundidade. Tudo isso multiplicado pela gravidade. Ficou clara a relação? Então, essa pressão hidrostática é dada pela fórmula de GH. Vamos colocar assim bonitinho. Pressão hidrostática é igual a dGH.
densidade do líquido se G aqui significa gravidade, se H significa altura, profundidade que esse líquido se encontra. Ficou claro? Bom, dito isso, quando você tem essa pessoa aqui nesse fundo do recipiente, exerce sobre ele uma pressão total. E essa pressão total é a pressão atmosférica que já está sendo exercida aqui na superfície do líquido, a pressão atmosférica, mais a pressão da coluna hidrostática. Portanto, essa pressão total, o que é? É a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Senhores, apresento a vocês o teorema de Stevens. O teorema de Stevens diz que a pressão total em um corpo é a soma de todas as pressões que são exercidas sobre eles. No caso de um corpo que está dentro de uma coluna líquida, a pressão total é a pressão atmosférica que já existe na parte de fora, mais a pressão da coluna líquido. A pressão da coluna líquida, que é dada pela fórmula dGH, que são essas relações que a gente vai usar aqui. Tá bom? As unidades de pressão são as mesmas, tá? Que são Newton por metro quadrado. Tomem cuidado que ele também pode expressar em mm de Hg, milímetro de Hg. Normalmente a gente vai lidar com o sistema internacional, mas isso pode mudar de caso para caso. Nós vamos fazer agora alguns exercícios para nós explicarmos como é que funciona isso detalhadamente. Mas tem um pequeno detalhe que eu gostaria de falar antes. Isso aqui é uma barragem, como essas barragens que infelizmente ficaram famosas aqui no Brasil. No caso, eu estou fazendo uma barragem de água, como se fosse daquelas nossas usinas hidrelétricas. Vocês observam aqui, se você cortar, você tem o líquido aqui, você observa que ela é mais grossa na parte de baixo. Por que isso ocorre? Porque conforme nós já estudamos, que eu expliquei para vocês dentro do teorema de Stevens, quanto maior a profundidade disso daqui, significa que aqui nesses pontos a pressão é maior. Existe uma regra, senhores, que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. A pressão aqui no ponto A, no ponto B, no ponto C é sempre a mesma. Porque a pressão, ela depende fundamentalmente da altura, da profundidade que ele se encontra. Ou seja, por exemplo, aqui nesse ponto D a pressão é menor e, obviamente, nesse ponto E a pressão é menor ainda. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. E é por isso que as barragens elas têm que ter, na sua parte de baixo, elas têm que ser grossas, extremamente grossas. Porque elas têm que suportar uma pressão muito grande. Ficou claro? De um modo geral, quando nós fazemos o cálculo de pressão, a gente vai fazer isso daqui, a pressão que nós chamamos pela altura ou profundidade, ela é assim, ela é uma função no primeiro grau, ela é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida no meio. Nós vamos agora fazer alguns exercícios de aplicação dessas fórmulas de teorema de Stevens e ver como é que funciona isso na prática. Vamos fazer isso agora.